Olá pessoal, bem-vindo ao vídeo de hoje com Por Dentro da Fundatec Geometria Plana. Bom, dentro da geometria plana a gente está trabalhando então sempre com figuras com duas dimensões, tá? Então por isso as unidades sempre é metro quadrado, centímetro quadrado e assim por diante. Bom, a primeira figura que a gente vai trabalhar aqui é o quadrado, tá? Então o quadrado, a característica dele é que ele tem todos os lados iguais, tá? Com ângulos de 90 graus internamente. E as fórmulas que são dadas. Primeiro, perímetro. Perímetro é a soma dos quatro lados, tá? L mais L mais L mais L. Ou simplesmente eu tenho 4L. 4 vezes L. Tem uma forma da área, que é tudo que está compreendido aqui dentro, que é L vezes L, ou simplesmente L ao quadrado. E por último, nós temos a diagonal da nossa figura, que é essa linha aqui, ó. E a diagonal ela é dada por L raiz de 2. Então essas são as três fórmulas básicas que nós utilizamos no quadrado. Bom, vamos dar uma olhada aí nas questões. Questão número 1. Sabendo que a diagonal de um quadrado mede 8 metros, assinale a alternativa que indica a medida do perímetro do quadrado. Bom, então é o seguinte, aqui nós temos a diagonal do quadrado e para achar o perímetro, que é dado pela fórmula 4 vezes o lado, ou a soma de todos os quatro lados, o que a gente precisa fazer? Achar o lado então dessa figura. E como é que eu calculo o lado dessa figura? Bom, eu sei que a diagonal é L raiz de 2. E a diagonal já me foi dada, que é 8. Igual a L raiz de 2, passa a raiz de 2 para o outro lado dividindo. Então esse é o valor do lado. Claro que o melhor aqui é tu racionalizar ele, tá? E como é que a gente racionaliza? Basta multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então nós vamos ter 8 raiz de 2 sobre raiz de 4, e raiz de 4 é 2. Aí corta aqui, então o lado mede 4 raiz de 2 metros. E para achar o perímetro, basta eu substituir agora aqui, que é 4 vezes 4 raiz de 2. Então o perímetro vai dar 16 raiz de 2, que é a nossa resposta correta, que é a letra D. Questão número 2. Considere um quadrado de lado L. Se a área desse quadrado é dada por L ao quadrado, então pode-se dizer que ao triplicarmos a medida do lado, a área cresce. Bom, então olha só, eu estou triplicando o comprimento do meu lado, tá? Então vamos dizer que aqui o meu lado é 1, tá? E vou triplicar esse valor, então é multiplicar por 3. Então eu tenho esses dois quadrados aqui, tá? Só para se enxergar melhor. Então olha só, a área desse quadrado, que é dado por L ao quadrado, é a mesma coisa que 1 ao quadrado, que dá 1. E essa área aqui, ó, L ao quadrado, dá 3 ao quadrado, que dá 9. Ou seja, se eu, com 1 de lado, a minha figura tem área 1, mas se eu triplico, ela foi para a área 9. Então, o que aconteceu aqui? Ele multiplicou a minha área por 9. Então, aumentou a minha área 9 vezes, tá? Que é a letra D. Isso aqui é bem fácil também de se ver, ó. Se tu tivesse um quadrado de lado 2, o que ia acontecer? Se tu fosse botar a área, que é L ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4. Nesse caso, ele aumentou 4 vezes. Então, se ele quadruplicar, por exemplo, que é multiplicar por 4,
ele vai aumentar 4 ao quadrado vezes o quadrado original. Então, ele vai aumentar 16 vezes. Então, sempre quando ele falar aumento de 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, basta tu elevar ele ao quadrado e tu vai saber o aumento real, certo? Questão número 3. Quanto mede em centímetro a diagonal de um quadrado cuja área mede 49 centímetros ao quadrado? Bom, para achar a diagonal, que a minha fórmula é L raiz de 2, eu preciso do valor do lado que eu não tenho. Mas ele me dá o quê? A área dessa figura. E a área e a fórmula, eu sei que é L ao quadrado. Então vai ser L ao quadrado igual a 49. Passo o quadrado para o outro lado, vai virar uma raiz. Então raiz de 49 é 7. Então achei que o lado dessa figura é 7. E agora eu acho a diagonal, que é 7 raiz de 2 centímetros, que é a resposta D. Questão número 4. Na figura abaixo estão representados dois quadrados iguais. Se os pontos A, B e C estão alinhados e AC igual a 6 raiz de 2, então a área do quadrado de diagonal AB será. Bom, então ele está me dando esse comprimento aqui, tá? Que é essa linha de A até C, e ele quer que eu calcule somente essa área. Então, ó, esse tamanho eu sei que é 6 raiz de 2, tá? Então, como eu tenho metade para cá e metade para cá, porque os quadrados têm a mesma medida, então significa que a diagonal aqui é 3 raiz de 2 e aqui também é 3 raiz de 2, ok? Bom, através da diagonal, eu vou achar o lado para poder calcular a área. Então, diagonal, L raiz de 2. Bom, ele já me deu aqui qual é a diagonal, que é 3 raiz de 2. Então, como tu tem raiz de 2 dos dois lados, tu pode cortar. Então, o lado vale 3. E para achar a área, é só fazer L ao quadrado. Então, 3 ao quadrado dá 9, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Bom, a figura agora que a gente vai estudar é o retângulo, tá? Que ele tem lados iguais 2 a 2, então, ó, as bases aqui são iguais, a de baixo e a de cima, e as alturas também são iguais, então lados iguais 2 a 2, e também nós temos uma diagonal. Bom, primeiro, para a gente calcular o perímetro, basta a gente somar todos os lados. Bom, eu tenho duas bases e duas alturas. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. A área, ela é dada por base vezes a altura. E nós temos ainda a diagonal, tá? Que é mais difícil de cair aqui, mas tu pode ver, ó, que isso aqui fecha, ó, um triângulo retângulo. E para calcular a diagonal, tu pode calcular por Pitágoras. Então, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, A é a hipotenusa, que é a diagonal. O B pode ser a base e o C a altura. Então, tu pode fazer por essa fórmula aqui, ou tem alguns livros que vai aparecer o quadrado passando para o outro lado. Então, vai virar uma raiz. Então, qualquer uma das duas fórmulas está ok, certo? Vamos ver questões envolvendo retângulo. Questão número 5. Um condomínio tem 8 quadras retangulares, todas iguais, medindo 26 metros de comprimento por 12 metros de largura. Um agente vistoriou todas e, para escrever seu relatório de trabalho, deverá apontar a metragem quadrada de cada uma das quadras do condomínio. A metragem de cada quadra em metros quadrados é igual a... Bom, então aqui eu quero descobrir a área. Na área a gente faz o quê? Base vezes a altura.
Então a base é 26 vezes a altura, que é 12. Então 26 vezes 12 isso vai dar 312 metros quadrados, que é a nossa resposta final. E a letra E. Questão número 6. Um fazendeiro precisa cercar uma área, sua propriedade, para confinar sua criação de gado. Ele fará um cercado retangular conforme a figura 1 abaixo. A cerca será feita de tela. Assinale a alternativa que indica corretamente a metragem total de tela que o fazendeiro deverá adquirir para fazer o cercado. Bom, questão que eu quero cercar o terreno. Se eu quero cercar o terreno, eu estou falando em perímetro. E perímetro é a soma de todos os lados. Esse aqui é 1.600, esse aqui também é 1.600, esse aqui é 900, esse aqui só pode ser 900 também. Então, só de somar agora. Isso dá 2.500 mais 2.500, 5.000 metros, que é a letra D. Questão número 7. Sabe-se que a área de um depósito para guardar os instrumentos da banda musical de uma determinada cidade é igual a 48 metros quadrados. Supondo que o depósito tenha um formato retangular e que seu comprimento é igual a 12 metros, a medida que corresponde à largura em metros é igual a... Bom, então eu quero achar a largura dessa minha figura. Bom, se é um retângulo, a gente sabe que a área é base vezes a altura. Bom, a área ele me deu, que é 48. Base ele também me deu, que é 12, vezes a altura, que é x. Bom, agora basta pegar o 12 que está multiplicando o x e passar dividindo. Então significa que o x aqui é 4 metros, que é a nossa resposta correta. Letra A. Um retângulo tem lados medindo, respectivamente, 18 centímetros e 8 centímetros. Qual a medida do lado de um quadrado que possui a mesma área desse retângulo? Bom, estou dizendo que as áreas, então, são iguais, tá? Então, a área do retângulo é base vezes a altura e a área do quadrado é L ao quadrado. Então, transformamos as áreas. Bom, base eu tenho que é 18, a altura é 8. Isso tem que ser igual a L ao quadrado. 18 vezes 8 dá 144. E agora passo o quadrado para o outro lado e vai virar uma raiz. Então, raiz de 144 é 12 centímetros. Esse tem que ser o lado do quadrado, que é a resposta letra A. Questão número 9. Um retângulo tem comprimento igual a x ao quadrado mais 4 e largura igual a x menos 3. O polinômio que representa a área desse retângulo é... Bom, vamos calcular então a área, que é o quê? Base vezes a altura. Bom, a base é o x ao quadrado mais 4 e a altura x menos 3. Então, nós vamos multiplicar os dois lados. Então, faz o chuveirinho. x3, né? x2 com x. x2 com menos 3, então menos 3x2. 4 vezes x, que é 4x. E 4 vezes menos 3, que dá menos 12. Não tem como juntar mais nada, então essa é a nossa resposta final, que é a letra E. Questão número 10. O perímetro de terreno retangular é igual a 88 metros. O lado maior do terreno mede 19 metros a mais do que o lado menor. Assim podemos dizer que a área do terreno é igual a... Bom, então ele está me dando o perímetro, que é 88, e está me dizendo que o comprimento, né, o lado maior, ele tem 19 unidades a mais, tá? Então esse aqui é x, esse aqui só pode ser o x mais 19. Bom,
Primeira coisa, como ele me deu o perímetro, eu vou partir como base o perímetro para poder chegar na área. Então eu preciso achar esses dois valores aqui. Tá? Então perímetro é a soma de todos os lados. Tá? Então aqui eu vou ter x mais 19 mais x mais x mais 19 mais x. Isso tem que ser igual a 88. Então nós temos 4x aqui, mais 38, igual a 88. Passo 88 para o outro lado, vai ficar negativo, então isso vai me dar 50. E o 4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então 50 dividido por 4 dá 12,5. Então, ó, esse é o valor do x. Então, significa que aqui é 12,5 e aqui x mais 19. Então, 12,5 mais 19, que dá 31,5. Tendo agora os dois lados, tu calcula a área, que é base vezes altura. Então, 31,5 vezes 12,5. Então, isso vai dar que a área é de 393,75 metros quadrados, que é a nossa resposta certa, que é a letra D. Questão número 11. Um retângulo tem 575 centímetros quadrados de área. Sabendo que a medida da base e a medida da altura são números consecutivos ímpares, então o perímetro do retângulo é... Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer nessa questão é achar os lados dessa figura. E uma coisa importante que falou que os números são ímpares consecutivos. Bom, mas como é que eu faço para escrever um número ímpar? Tá? Então, olha só. Se eu chamar aqui um número qualquer, x, tá? Porque a gente está fazendo, ele pode assumir qualquer valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. Mas eu vou querer transformar ele primeiro para par. Como é que eu faço para um número virar par? Basta eu multiplicar ele por 2, por exemplo, por um número par. Então, eu posso ter aqui 2x, ó, porque 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 2 dá 10. Então, qualquer número ímpar multiplicado por um número par, ele sempre vai dar par. Então, a gente já sabe que o 2x ele é par. Mas eu quero ímpar, eu não quero par. Só que como é que eu faço o número par virar um número ímpar? Então, por exemplo, eu tenho 2. Eu quero que ele vire um número ímpar. Basta somar 1. Tá? 2 mais 1, 3. O 4. 4 mais 1, 5. Então, sempre quando eu somo mais 1, eu transformo qualquer número par em ímpar. Então, esse 2x é par, mais o 1 vira ímpar. Beleza? Agora eu quero o consecutivo dele. O que acontece? O ímpar sempre vai indo de 2 em 2. Então o próximo só pode ser o 2x mais 3. Aí está somando mais 2 aqui. Ó. Certo? Então agora aqui eu achei os lados. Ó. 2x mais 3 e 2x mais 1. Tendo os lados, eu vou fazer o quê? A área igual a base vezes a altura. A área ele me deu, que é 575. A base 2x mais 3 e a altura 2x mais 1. Agora faz o chuveirinho. 4x ao quadrado mais 2x. 3 vezes 2x, 6x. E 3 vezes 1, 3. Agora vou passar o 575 para o outro lado. Aqui vai dar 8x. Mais 3 menos 575. Então, isso vai dar 572. E uma coisa que dá para fazer aqui, ó, é verificar se toda ela divide por 4.
Aí já ajuda bastante na hora de resolver. Então aqui vai dar x ao quadrado mais 2x menos 1, 4, 3 menos 143. E aí aqui tu pode fazer agora a resolução desse problema, em vez de Bhaskara, por soma e produto. Tu vai pensar em dois números multiplicados aqui que dá menos 13. Bom, que dá menos 13 não, dá menos 143. Bom, tu teria o 11 e o 13. Um deles negativo, né? E a soma aqui tem que dar menos 2. Então, qual deles a soma dá menos 2? Aqui, ó. Então, eu já resolvi sem fazer a Bhaskara. Se tu não sabe como resolver sem a Bhaskara, tu olha o vídeo de equação de segundo grau, tá? Bom, 11 menos 13. Como eu estou falando em área e comprimento, eu nunca posso usar o número negativo, porque não existe comprimento negativo. Então, o menos 13 a gente retira e a gente fica somente com o 11. Então, aqui, ó, eu posso achar cada um dos valores dos lados. 2 vezes 11 mais 1, isso dá 22 mais 1, que é 23. O próximo eu nem preciso calcular, porque a gente já sabe que é 25, tá? Que é o próximo número, é um número consecutivo ímpar, tá? Então, 23 e 25. E esse problema está pedindo perímetro. Então, perímetro é a soma dos quatro lados. Então, 25 mais 25, mais 23 mais 23. Isso vai dar 50, 73, 96. Então, esse é o nosso perímetro. 96. Que é a resposta da letra A. Questão número 12. Um retângulo tem dimensões x menos 1 centímetros por x mais 3 centímetros. Sabendo que ele ocupa uma área equivalente a 77 centímetros quadrados, seu perímetro é... Bom, mesma coisa que a anterior, tá? Só que antes a gente teve, na anterior, para achar os lados. Aqui ele já me deu. Então, base vezes altura. Área ele já me deu que é 77. Base x mais 3, altura x menos 1. Faz o chuveirinho. X ao quadrado menos x mais 3x menos 3. Passo o 77 para o outro lado e junto os termos semelhantes, já dá aqui. Menos 80. Bom, agora aqui tu também pode fazer por soma e produto. 8 com 10 a diferença é 2. Ó. Só que aqui tem que ver qual é o positivo e qual é o negativo, tá? Então, ó, a soma tem que dar menos 2, então é essa aqui, ó. 8 e menos 10, tá? Só que, novamente, a gente está falando de medidas, tu não pode usar o menos 10. Então, aqui tu já acha um lado, que é 8 menos 1 é 7, e aqui vai ser 8 mais 3, que dá 11. Como está pedindo o perímetro, é a soma dos quatro lados. 11 mais 11, mais 7 mais 7. Isso dá 22 mais 14. 22 mais 14, 36. É a nossa resposta final, que é a letra D. Questão número 13. Um estacionamento retangular possui uma área total de 360 metros quadrados. Supondo que a razão entre as duas dimensões de comprimento e largura é igual a 2/5, a medida do perímetro em metros desse estacionamento é igual a... Bom, está me dando duas informações, tá? A área e a razão entre os lados, tá? De 2 para 5. Então, o 2, como ele é menorzinho, vou chamar aqui a altura de x e y sendo o comprimento, tá? Bom, vamos começar pela relação que a gente tem aqui da área. Área base vezes altura.
sendo que a área ele me deu que é 360. Base é o y, altura é o x. Então aqui eu já não consigo fazer mais nada. Mas aqui, ó, eu posso multiplicar cruzado. Então eu vou ter 2y igual a 5x. E aí tu pode isolar qualquer uma das duas, tá? Eu vou isolar aqui o y. 5x meios. Então aqui tu achou o valor do y. E tu vai jogar aqui dentro, ó, nessa aqui, ó. Então 360 é igual a 5x sobre 2 vezes x. Bom, o 2 está dividindo e vai passar multiplicando. Então vai dar 720. X e x é x ao quadrado. E o 5 que está multiplicando ele vai passar dividindo. Agora, fazendo essa divisão, vai dar 1, 4, 4. Agora, tira a raiz disso. Então, a gente acha aqui que o x tem o tamanho 12. E agora eu venho aqui e calculo o valor do y. 5 vezes 12 dividido por 2 dá 6. 5 vezes 6, 30. Tendo agora os dois valores, eu posso calcular o perímetro que ele está pedindo, que é a soma dos lados. 30 mais 30, mais 12 mais 12. Isso dá 60 mais 24. Então, o perímetro é de 84, que é a resposta da letra E. Questão número 14. Considerando o retângulo ABCD com medidas BC igual a 5 e a diagonal AC raiz de 34 centímetros, o valor do perímetro e da área do retângulo é, respectivamente... Bom, primeira coisa é que aqui acha o lado e depois a área. Para achar o lado, a gente fecha aqui um triângulo retângulo, ó, já que ele me deu a diagonal, então eu posso calcular por Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A é a raiz de 34. B é o x e o c é o 5. Então aqui corta a raiz com a potência, então dá 34, igual a x ao quadrado mais 25. Passo 25 para o outro lado, vai ficar negativo. Então aqui vai dar 9. Então raiz de 9 é 3. Então eu achei aqui que o lado é 3. Então já achei a primeira parte. Como ele pede a área também, base vezes altura, então 5 vezes 3, que dá 15. Pronto, achamos os dois valores. Mas aqui ele pede o perímetro, tá? Não um lado. Então 3 mais 3, mais 5 mais 5. Então isso vai dar 6 mais 10, 16. Então, área 15, perímetro 16. Letra E. Bom, então a próxima figura a ser estudada é o trapézio, tá? E o trapézio nós temos dois tipos que são os utilizados, na verdade temos mais, tá? Mas esse só trabalham aqui dois, que é o retângulo e o isósceles, tá? Então, ambos têm a mesma fórmula para a área, tá? Que é a base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. A diferença é que no retângulo tem dois ângulos retos aqui de 90 graus, tá? Base maior, base menor e a altura é ao lado do trapézio. E aqui nós temos base maior e base menor. Também, ó. E a altura está aqui internamente, ó. Tá? Eu não tenho ângulos de 90 graus. Questão número 16. Um terreno em forma trapezoidal, cujas bases medem 14 e 18 metros, respectivamente, e a largura central do terreno é igual a 12 metros.
tem a área total em metros quadrados de... Bom, então ele está dando a base 18, a base maior, né? Base menor 14. E a largura desse terreno é 12. Então pede a área, que é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então base maior 18, menor 14, altura 12, dividido por 2, aqui tu já pode cortar, ó, fica 6. Então aqui vai ficar 32 vezes 6. Dá 12, vai 1, dá 192. A nossa resposta correta. Letra B. Questão número 17. A área de um trapézio é dada pela fórmula A igual a B maior, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, em que Bzão representa a medida da base maior e Bzinho representa a medida da base menor. E H representa a altura. Sendo assim, a área do trapézio apresentado na figura abaixo é... Bom, então aqui nessa questão ele deu a fórmula para ajudar. Então, base maior é o 5 raiz de 3, mais a base menor, que é o 3 raiz de 3, vezes a raiz de 3. Aqui, na verdade, ele está testando mais o teu conhecimento em operar com números irracionais, tá, do que propriamente a área da figura, porque ele te deu a fórmula pronta. Então, era só substituir nela. Então, aqui, ó, 5 raiz de 3 mais 3 raiz de 3. Então, tu tem 5 raízes de 3 mais 3 raízes de 3. Isso dá 8 raízes de 3. Vezes a raiz de 3 dividido por 2. Aqui tu pode simplificar. Então, vai dar 4. E raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Então, a área aqui vai ser de 12, que é a nossa resposta correta. É a letra B. Questão número 18. A figura 2 a seguir mostra a forma e as medidas de um terreno. Supondo que uma edificação deve ser construída ocupando 50% da área total do terreno, essa edificação terá tantos metros quadrados. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. Bom, vocês podem ver trapézio, só que ele está deitado, ele está numa posição diferente, tá? Mas aqui tu tem a base maior, base menor e a altura da tua figura. Então, área, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Base maior, 32, altura 25, quer dizer, B, 25, né, a base menor, altura 24, dividido por 2. Aqui tu já pode cortar, que dá 12. Então aqui vai dar 57 vezes 12. Agora é só multiplicar, acha a resposta final. 14, 10, 11, 7, 5. Então isso vai dar 684. Só que isso é a área total, e ele diz que vai usar apenas 50%. Ou seja, 50% é a metade. Então tu vai dividir isso por 2, que dá 342, que é a nossa resposta final, que é a letra D. Questão 19. No trapézio retângulo ABCD, ilustrado na figura 1, abaixo, os lados AB, BC e AD medem, respectivamente, x menos y, y e x unidades de comprimento. Qual é, em unidades de área, a área do trapézio ABCD? Bom, área, trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, base maior, y, menor é x, e altura, x menos y. Tudo isso dividido por 2.
Então agora é só calcular a área. Y vezes x, xy, menos y ao quadrado, mais x ao quadrado, menos xy. Tudo isso dividido por 2. Esses dois aqui se anulam, então a área vai ser x ao quadrado menos y ao quadrado sobre 2. Essa é a nossa resposta final, que é a alternativa E. Questão número 20. Pretende-se construir um novo galpão da Secretaria de Obras em um terreno cedido que tenha a forma de um trapézio isósceles, conforme a figura 1. Sabe-se que o terreno mede 20 metros de frente e 24 metros de fundo, com uma extensão de 30 metros entre frente e fundos em linha perpendicular. Para cumprir sua função, o galpão deverá ter uma área construída de 400 metros quadrados, e o restante do terreno será utilizado como estacionamento. Sendo assim, a área para estacionamento será D. Bom, a área do galpão tem 400 metros quadrados, tá? Eu quero saber a área do estacionamento. Bom, basta calcular a área total e retirar a área construída do galpão, tá? Então, trapézio, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. Então, base maior 24, menor 20, altura 30, dividido por 2. Posso cortar aqui, mas vou deixar para cortar depois, por causa desse 44 que vai surgir aqui. Porque daí eu posso cortar aqui, ó, vai dar 22. Então 22 vezes 30 é mais fácil de fazer, tá? Que é 660. Então essa é a área total do terreno. Eu sei que 400 metros vai ser para o galpão, então vai sobrar 260 metros quadrados para o estacionamento, que é a letra B. Bom, pessoal, agora nós começamos a trabalhar com os triângulos, tá? Então tem 3 triângulos que a Fundatec trabalha, tá? Que é o retângulo, isósceles e o equilátero, e cada um tem as suas características na questão, tá? Quando é um triângulo retângulo, tá? Ele tem um ângulo de 90 graus, então normalmente a gente faz por base vezes altura dividido por 2, que é o que eles usam quando é um triângulo retângulo. Claro, muitas vezes pode dar hipotenusa, então vai ter que achar o H ou o B para completar a figura, tá? No isósceles, a característica principal dela é que eles não dão esse H. E o isósceles nós temos 2 lados iguais, tá? E um terceiro, que é a base, diferente. Logo, esses ângulos aqui também são iguais, ó. Isso é importante quando a gente for trabalhar a parte de trigonometria, tá? E vai ajudar bastante. Então, a área também é base vezes altura dividido por 2, ó, porque tem a base e tu vai ter que achar a altura, que é o que normalmente a banca não dá, tá? Então, normalmente a altura ela não vem, e aí tu vai ter que calcular um Pitágoras para poder achar a altura, tá? Aqui eu botei a fórmula, tá? Que aqui, ó, fechando, ó, um triângulo retângulo aqui, ó, tu tem hipotenusa sendo L, tá? Que é o A. Então, A ao quadrado é L ao quadrado, igual a metade da base, ó, que a altura está exatamente no meio. Então, metade da base elevado ao quadrado mais a altura ao quadrado. Aí tu consegue achar o que está faltando. E por último, que é um dos mais importantes, é o equilátero, porque o equilátero a gente também trabalha com ele dentro dos hexágonos, tá? Então, obrigatoriamente, tu tem que saber bem isso aqui. Equilátero, todos os lados iguais, tá? Eu também tenho uma altura aqui na figura. A área é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, tá? Uma forma já bem diferente. Claro, tu pode descobrir a altura aqui e fazer base vezes altura dividido por 2, que nem aqui. Sem problema nenhum, tá? Tu pode fazer aqui por Pitágoras, por exemplo. Ou tu decora a fórmula que a altura é L raiz de 3 sobre 2.
Tá? Então, essas duas fórmulas aqui, ó, são muito importantes. Vamos lá para as questões. Questão número 15. Um terreno tem formato retangular, como mostra a figura a seguir. Se o terreno é formado pelas áreas de A e de B, sendo que a área B é usada por uma empresa para armazenar materiais de maneira a caber 200 kg de cimento por metro quadrado. Então é possível afirmar que essa empresa pode estocar um máximo de... Então, ó, o que eu preciso? Achar a altura aqui dele, que eu não tenho. Mas eu também não tenho aqui essa base. Bom, mas é fácil de ver, ó, porque aqui é 10 e aqui é 7, ó. Como todo comprimento é 10, aqui só pode ser 3. E aí, se tu lembrar lá do triângulo pitagórico, tá? Que o triângulo pitagórico é o quê? É o triângulo formado pelos lados 3, 4 e 5. E aí vem as proporcionais. 6, 8 e 10, multiplicando cada lado por 2. Ou posso multiplicar cada lado por 3, né? Então são triângulos pitagóricos. Então tu pode ver aqui, ó, um deu 3, o outro deu 5. Então aqui só pode ser 4, tá? Outra coisa que tu pode fazer também é o Pitágoras, tá? Eu não me lembro do triângulo pitagórico, do 3, 4 e 5, tá? Eu tenho medo de colocar. Tu pode fazer isso aqui, ó. 5 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais x ao quadrado. Então 25 igual a 9, mais x ao quadrado. Passa o 9 para o outro lado. Isso vai dar 16. E aí tu tira a raiz de 16. Ó, confirmou lá o 4. Aí agora a gente vai calcular então a área dessa figura, que é um triângulo, tá? O B, que é base vezes altura dividido por 2. Isso que é um triângulo, né? Retângulo. Então, 3 vezes 4 sobre 2. Aqui tu pode cortar. Então isso dá 6. Então ele tem 6 metros quadrados, a área B. E eu sei que a cada metro nós conseguimos botar 200. Então em 6 metros, basta multiplicar isso, vai dar 1.200 quilos de cimento, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Questão número 21. Um terreno em forma de triângulo retângulo tem um muro de 2 metros de altura em toda a sua extensão. Uma das laterais que formam um ângulo de 90 graus mede 8 metros e a outra mede 6. O comprimento do muro em toda a extensão do terreno é de quantos metros? Bom, eu quero saber essa soma aqui, ó, o perímetro dessa figura, que é a soma de todos os lados. Mas para isso eu preciso achar o x. Bom, tem dois jeitos, tá? Se tu sabe o triângulo pitagórico, qual é o triângulo pitagórico? Já falei aí hoje. É o 3, 4 e 5. Olha só, de 3 foi para 6, de 4 foi para 8. Então o que significa? Que ele está multiplicando cada uma dessas quantidades por 2. Então significa que o x aqui vale 10. Tá? Ou tu pode fazer por Pitágoras, também tu vai chegar no mesmo resultado. X ao quadrado, que é a tua hipotenusa, igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Isso dá 36 mais 64. Isso dá 100. Então tira a raiz de 100, que dá 10. Que comprovou, ó, o triângulo pitagórico, tá? 3, 4 e 5. Multiplicou todas por 2, tá? Bom, como ele pede o perímetro, tu vai somar todos os lados. Então isso vai me dar 24. Letra E. Questão número 22. A área de um triângulo retângulo em metros quadrados, cuja hipotenusa mede 25 metros e a base mede 24 metros, é igual a... Bom, que a gente calcule a área,
Então é base vezes a altura dividido por 2. Bom, aqui pode ver que eu não consigo usar o triângulo pitagórico, tá? Porque é 3, 4 e 5. Se aqui deu 25, é porque ele multiplicou isso por 5, tá? E se eu multiplicar as outras por 5, aqui tinha que dar 20 e aqui tinha que dar 15. E aqui está me dando 24. Então eu não posso usar o triângulo pitagórico. Então eu vou usar Pitágoras. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Hipotenusa é o 25 igual a 24 ao quadrado mais x ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625. 24 ao quadrado, 576. Passo 576 para o outro lado. Isso aqui vai dar 49. Então, raiz de 49 é 7. Então, tendo esse valor, eu venho aqui e substituo. Base 24, altura 7 dividido por 2. Aqui dá 12, então 12 vezes 7, 84. Essa é a minha resposta correta. É a letra C. Questão 23. Um triângulo que tem base B e altura H sofre algumas alterações. Sua base cresceu 30 centímetros e sua altura diminuiu 20 centímetros. Sendo assim, é correto afirmar que sua área... Bom, aqui eu só vou me preocupar com porcentagem, tá? Quando ele trabalha essa ideia de que está aumentando ou diminuindo os lados, tu pode só trabalhar com a porcentagem, tá? Então, ele está dizendo que a base aumentou 30%. Então, tu não tem mais 100%. 100% é o original. Mas tu está aumentando 30%, ela vai ficar 130% da base. E a altura, deixa eu ver aqui, perdeu 20%. Então significa que essa altura diminuiu. Ela era 100%, ela diminuiu 20%. Então ela ficou 80%. Então aqui basta multiplicar as porcentagens, tá? Então tu vai ter aqui 130 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Aqui tu pode cortar os zeros. Vai dar 13 vezes 8. 3 vezes 8, 24. Vai 2, 104. Sobre 100. Então, isso dá 104%. Então, significa que ela aumentou 4%. Que é a nossa resposta da letra D. Aumentou 4%. Questão número 24. A figura abaixo representa dois triângulos equiláteros, ABC e BDE, nos quais a medida AD é 12. Se B é ponto médio de AD e os pontos ABD estão alinhados, então a área do triângulo ABC é... Bom, naquele só quer a área desse primeiro triângulo aqui, então eu só preciso achar qual é o lado dele. Bom, o tamanho AD é 12 e ele diz que o B é ponto médio. Então significa que eu tenho 6 para cada um dos triângulos. E a área de um triângulo equilátero, ela é dada por L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36. E 36 dividido por 4 dá 9. Então, a área de 9 raiz de 3, que é a nossa resposta correta, que é a letra E. Questão número 25. A área de um triângulo equilátero cujo perímetro é 18 vale. Bom, ele me deu o perímetro, sendo que é a soma dos três lados iguais. Basta tu dividir isso por 3, tu acha o valor do lado, que é 6. Então, cada lado é 6. Então, a área... L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Isso dá 36.
raiz de 3 dividido por 4, que dá 9. 9 raiz de 3 é a nossa resposta correta, que é a letra A. Questão 26. A medida do lado de um triângulo equilátero é igual à medida da diagonal de um quadrado de 8 centímetros de lado. O perímetro do triângulo equilátero é igual a... Bom, agora ele pede o perímetro, a gente tem que cuidar bastante disso, tá? Então, ele está dizendo que o lado do triângulo é igual à diagonal do quadrado, então eu tenho que calcular a diagonal do quadrado. E a diagonal a gente sabe que é L raiz de 2. Então isso vai dar 8 raiz de 2. Então eu sei que o lado do triângulo também é 8 raiz de 2. E se eu quero o perímetro, é só fazer 3 vezes o lado. 3 vezes 8 raiz de 2. Isso dá 24 raiz de 2 como sendo o nosso perímetro, que é a resposta da letra E. Questão 27. A figura abaixo é formada por dois triângulos equiláteros de lado comum AB. Se a medida de AB é 10, então a medida de CD é... Bom, eu sei o lado do triângulo, que é 10, tá? Estou olhando isso aqui, é a altura do triângulo equilátero. E a altura do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Então vai ser 10 raiz de 3 sobre 2, 5 raiz de 3. Então 5 raiz de 3 é essa parte. E eu tenho mais 5 raiz de 3 aqui. Então isso vai me dar 10 raiz de 3 como a resposta final. Letra C. Bom, agora a figura que vamos estudar então é o hexágono, tá? Que hexágono tem 6 lados. E por que eu digo que é muito importante tu saber o triângulo equilátero por causa do hexágono? Olha só, se eu traçar linhas aqui, o que vai acontecer? Vão surgir 6 triângulos aqui dentro. E esses 6 triângulos, eles são equiláteros. Então, todos têm lado L. Então, aqui eu consigo achar a área do hexágono sendo quem? 6 vezes a área do triângulo equilátero. Então, isso vai dar 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, está aqui a nossa fórmula da área do hexágono. E o que a gente tem ainda é o perímetro, já que são 6 lados iguais, 6L, tá? Então, por isso que é importante. E fora que a gente pode traçar aqui linhas, ó. Por exemplo, aqui, ó, essa linha é a altura desse triângulo aqui, que está deitadinho, por exemplo, tá? Questão número 28. Um hexágono regular tem lado igual a 2 centímetros. Sendo assim, assinale a alternativa que indica o perímetro e a área desse hexágono, respectivamente. Bom, perímetro é a soma dos lados, ou basta tu multiplicar por 6. Então, tu vai ter 6 vezes 2, que dá 12. E a área é 6L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, o lado é 2, então 2 ao quadrado, sobre 4. 6 vezes 4, raiz de 3 sobre 4. Os 4 tu pode cortar. Então, a área vai dar de 6 raiz de 3, é a letra B. Questão número 29. No hexágono regular de perímetro 18 tem área D. Bom, eu tenho perímetro, é a soma de todos os lados, está dizendo que é 18. Como eu tenho 6 lados iguais, basta dividir por 6. Então, o lado aqui vale 3. E se tu quer a área, é 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, 6 vezes 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui dá para dividir por 2, ó.
Então vai dar 3 vezes 9 raiz de 3 sobre 2. Então vai dar 27 raiz de 3 sobre 2, a nossa resposta correta, que é a letra E. Questão número 30. A figura abaixo mostra um hexágono regular cujo perímetro é 12. A medida do segmento AB é... Então, olha só, ele está me dando que o perímetro é 12. Com o perímetro eu consigo achar o valor do lado. Então, basta dividir por 6, né? Já que são 6 lados iguais. Então, o lado é 2. Tá, mas para que eu vou usar o lado 2 se eu quero achar esse tamanho AB? Bom, lembra lá que eu disse? Fecha os hexágonos, os 6 triângulos. Ó, aqui tu tem um triângulo, ó. Deixa eu pintar aqui de outra cor. E isso aqui não é a altura do triângulo? É, né? Depois basta multiplicar por 2 ou somar com o de baixo, que é o mesmo que o de cima. Então o que eu preciso aqui? A altura do triângulo, que é L raiz de 3 sobre 2. L é 2, raiz de 3 sobre 2, aqui corta. Então a altura é raiz de 3. Então aqui tu tem raiz de 3 e aqui tu tem raiz de 3. Soma os dois, isso dá 2 raiz de 3, que é a nossa resposta final, que é a letra D. Questão 31. Na figura abaixo está representado um hexágono regular. Se a medida de AB é 10, então a área do polígono ABCD será... Essa questão é bem interessante, que se tu olhar ali tu tem um trapézio, certo? Então tu pode calcular isso pela área do trapézio, só que tu teria que achar só a altura dele aqui, tá? Ou tu pode ver quantos triângulos tem dentro daquela parte do hexágono ali. Na verdade isso aqui é metade de um hexágono, certo? Para isso tu só teria que descobrir qual é o lado da figura. Bom, se isso aqui é 10, ó, lembrando que quando a gente separa, ó, então tu vai ficar com 5 para cima e 5 para baixo. Então significa que esse é o lado do hexágono. Então a área é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então vai dar 6 vezes 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aqui dá para simplificar por 2. Então vai ficar 3 vezes 25, raiz de 3 sobre 2. Isso dá 75 raiz de 3 sobre 2. Isso é a figura inteira, mas eu quero só a metade. Então tu divide isso por 2. Aqui. Então, 75 raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio. Isso dá 75 raiz de 3 sobre 4. Está aqui a nossa resposta final. Outra é tu calcular o triângulo retângulo, ou um triângulo equilátero aqui também, ó. Seria o quê? A área do triângulo. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, certo? Então, ó, 5 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, isso dá 25 raiz de 3 sobre 4. E quantos triângulos tu tem? Tem 3, então tu pode multiplicar por 3, que dá, ó, os 75 raiz de 3 sobre 4. Dá para tu calcular a altura aqui, ó, do trapézio e calcular pela área do trapézio. Também daria certo. Então aqui a resposta é a letra A. Última figura para a gente estudar, circunferência e círculo, tá? Circunferência é a parte de fora, tá? Como se fosse o aro da cesta de basquete, por exemplo, tá?
E o círculo é o que tem na parte de dentro, por exemplo, a tampa de uma panela, ou um disco, um CD. Tá? O que a gente tem aqui? Ó? Que a maior corda da nossa figura é o diâmetro, tá? Porque ela cruza de um lado ao outro, ele toca em duas... é uma reta que toca em duas partes da circunferência, mas ela passa pelo centro. Então ela é o diâmetro. E o raio é a distância entre o centro e até a borda. Então aqui pode ter um raio, aqui pode ter outro, pode ter outro, pode ter outro. É sempre a distância do centro até a borda. Então o raio pode ser dado como a metade do diâmetro, tá? O C, que é a circunferência, é o cálculo do comprimento da circunferência, ou seja, dessa linha de fora. E ela é dada por 2πr, π normalmente 3,14, e a banca normalmente diz quando é para tu usar ou não, tá? E a área, que é a parte interna, é dada por πr ao quadrado, tá? Então essas são as fórmulas que a gente vai utilizar a partir de agora. Questão número 32. A solução da equação de primeiro grau 5x menos 21 igual a 2x mais 15 representa o diâmetro de uma circunferência. Qual é o comprimento dessa circunferência? Então aqui vamos achar o valor do x, que é o diâmetro da nossa circunferência. Então tudo que é x para um lado, que não tem x para o outro. Então aqui vai dar 3x igual a 36. Passo o 3 dividindo. Então x é 12. Então ele está dizendo que o diâmetro da minha circunferência é 12. Ó. Tudo isso aqui é 12. Mas para calcular a circunferência, eu preciso do raio. Ou, olha aqui, ó, 2 vezes o raio é a mesma coisa que o diâmetro vezes o π. Também dá para fazer isso, tá? Como eu já tenho o diâmetro, 12π, mas ele dá o π igual a 3. Então a gente troca por 3. Então isso vai dar 36. Resposta da letra B. Questão número 33. Thales corre em uma praça circular que possui 120 metros de diâmetro. Considerando que no dia 6/3 ele deu 15 voltas ao redor da praça, quantos quilômetros Thales percorreu nesse dia? Bom, ele me deu o diâmetro, eu posso calcular isso aqui por πd. Então isso vai dar 120 vezes o π. Bom, o π ele mandou eu usar o 3,14. Então vamos multiplicar esses números. Isso vai dar 376,8 metros, tá? Só que ele deu 15 voltas. Então eu vou multiplicar isso por 15. 5.662 metros. E a gente quer passar isso para quilômetros. Então tu não precisa do resto. Então isso vai dar 5,662 quilômetros. Letra B. Questão número 34. Marcos e Ana pediram uma pizza com borda recheada com catupiry. Os dois perceberam que, para saber a quantidade de borda que virá na pizza, basta calcular o comprimento da circunferência da pizza. Considerando que o raio da pizza seja de 15 centímetros, qual o comprimento da circunferência dessa pizza? Bom, comprimento, que é o que ele está querendo saber, 2πr. Então, 2 vezes o π vezes 15. Então, isso dá 30π. Agora, muda o π para 3,14. Agora é só multiplicar os dois. 3,14 vezes 3, aí eu acrescento no final 0. 12, 3, 4, 9, o 0 que estava faltando. Então isso vai dar 94,2 centímetros.
que é a resposta da letra C. Questão número 35. Patrícia fará um bolo em uma forma circular que tem comprimento igual a 78,5 centímetros. Qual é o diâmetro da forma que Patrícia utilizará para fazer o bolo em centímetros? Bom, eu sei que o comprimento da circunferência eu posso calcular por πd, já que ele está me dando, pedindo o diâmetro, tá? Então o π tu vai passar dividindo. Como ele está dando π 3,14, a gente já troca direto, tá? E agora divide os dois. Primeira coisa que tem que fazer é igualar as casas decimais para retirar a vírgula. Então aqui vai dar 2 vezes. Então, 628, 7, 5, 1, desce o 0, 5, 27, 15. Fechou. Então o diâmetro tem que ser de 25 centímetros, que é a letra E. Questão número 36. Qual o diâmetro de uma circunferência cujo comprimento mede 628 centímetros? Bom, ele está pedindo para calcular o diâmetro, então isso aqui é o πd, igual a 628. Passa o π dividindo, já vou passar para 3,14. Agora, fazendo essa divisão, a gente acha o diâmetro, tá? Bom, primeira coisa, iguala as casas decimais para tirar a vírgula. Aqui vai dar 8, sobrou 2 zeros, então o diâmetro vai ser de 200, que é a letra C. Questão número 37. Um círculo de raio R tem área πr². Se dobrarmos o seu raio, teremos que a sua área aumenta. Então, ó, nós já fizemos questões sobre isso, ali tá dobrar, triplicar, né, que era o caso da questão que a gente tinha, tá? Olha só, se eu botar como sendo área igual a 1, tá? Quer dizer, raio 1, o que vai acontecer? Tu vai ter π vezes 1 ao quadrado. O raio está sempre ao quadrado. Então isso aqui vai virar π, ou 1π, vamos dizer assim. Tem que comparar com o outro. Então π vezes 2 ao quadrado, que aqui eu dobrei o valor do raio. Então isso aqui vai ficar 4π. Então pode ver que de 1 ele passou para 4. Então ele multiplicou em 4 vezes a área. Então aqui também, na circunferência, se ele tivesse falado triplicou o raio, seria 3 ao quadrado, então aumentou 9 vezes. Quadruplicou o raio, então é 4 ao quadrado, que é 16, aumentou em 16. Quintuplicou o raio, é 5 ao quadrado, que dá 25, aumentou 25 vezes. Certo? Então a alternativa aqui é a letra B. Questão 38. Sobre a circunferência e seus elementos ilustrados na figura abaixo, analise as assertivas a seguir e assinale V se verdadeiro ou F se falso. Então, primeira, circunferência de centro O e raio OB. Realmente está certo, né? Centro está no O e ele está indo até a borda, que é no ponto B. Tá? Então, está certo. Segunda, OE é igual a 2 vezes o AB. Não, o OE também é um raio. Tá? Então, ele é a metade de AB. Porque ele está indo do centro até a borda. Se vai do centro até a borda, é raio. Tá? Então, a segunda é falsa. CD é o diâmetro da circunferência. Errado, porque o diâmetro da circunferência sempre tem que passar pelo centro. Tá? AB dividido por 2, ou seja, o diâmetro dividido por 2, é igual ao OE, que é o raio. Verdadeiro. Tá? E CD é uma corda. Verdadeiro.
tá? Então, e o diâmetro é a maior corda da nossa circunferência para ela passar no raio. Então, nós temos verdadeiro, falso, falso, verdadeiro e verdadeiro, que é a letra C. Determine a área da coroa circular abaixo com A igual a 9 e OB igual a 5. Utilize π igual a 3,14. Tem dois jeitos de se calcular isso aqui, tá? Uma seria pela fórmula direto da área da coroa circular, que é o raio da maior ao quadrado menos a raio da menor ao quadrado vezes π. Ou tu poderia calcular a área de tudo menos a área do pequeno, tá? Então qualquer uma das duas dá certo. Então, ó, raio da maior é 9, raio da menor é 5, vezes π. Então isso vai dar 81 menos 25 π. Agora isso vai dar 61,56 π. Agora é só trocar o π por 3,14, que é o que ele pediu para usar. Isso vai dar que a área é de 175,84, que é a letra D. O outro jeito, ó, a área do grande, πr ao quadrado, que seria π vezes 9 ao quadrado, que dá 81π. A área do pequeno, do de dentro, πr ao quadrado, que é π vezes 5 ao quadrado, que dá 25π. Desse grande eu estou tirando esse pequenininho, tu vai diminuir. Vai dar, ó, os 56π, que está aqui, ó. Tá? Então tu pode fazer por qualquer um dos dois jeitos. A Prefeitura de Cachoeirinha vai construir uma pista para a prática de exercícios de acordo com a figura 1, a seguir. Para revestir essa pista com cerâmica, serão necessários quantos metros quadrados? Utilize π igual a 3. Questão bem interessante, tá? Essa aqui. Então, olha só. Eu quero botar cerâmica em toda essa área aí que vai ser feito da corrida. Então, vamos ver uma coisa aqui, ó. Aqui tu tem um retângulo e aqui tu tem outro retângulo. Vamos chamar aqui de área 1, área 2. E aqui tu tem um arco, ó. Um arco aqui e um arco aqui. Então vou chamar de A3 e A4. Tá? Só para a gente analisar as figuras de forma separada. Bom, a área 1 é igual à área 2, tá? São retângulos, então é base vezes altura. Bom, a base nós temos, que é 6. Eu só preciso da altura. Tá? Então, olha só. Tudo isso aqui é 4. E, quer dizer, tudo isso aqui é 8. E isso aqui é 4. Então, significa que sobrou 4 ainda desses 8. Então, vai vir 2 para cima e 2 para baixo. Aí, fecha os 8. Tá? Então, significa que a altura aqui é 2. Então, isso dá 12. Mas, como a área 1 e a área 2 são iguais, eu vou multiplicar isso por 2, que são duas áreas, ou somar 12, né? Então, aqui nos retângulos, eu já achei que é 24. Certo? Bom, agora eu tenho aqui, ó, essas duas partes. Se nós juntarmos ela, vai virar uma coroa circular. Tá? Onde eu tenho aqui o diâmetro dessa sendo 8 e o diâmetro dessa interna aqui, ó, sendo 4. Só que eu preciso do raio, que é 4 e 2. Então, a área que vai dar R ao quadrado, Rzão, menos Rzinho, vezes o π. Então,
Ou tu pode fazer a área do grande menos a área do pequeno, sem problema nenhum, tá? Então vai ter 4 ao quadrado menos 2 ao quadrado vezes o π, que é 3 nesse caso, que é o que ele pediu para usar. Então 16 menos 4 vezes 3, isso dá 12 vezes 3, então a área da coroa circular, 36. Então a área total vai ser os 36 mais os 24, que dá 60, que é a nossa resposta correta, que é a letra C. Questão número 41. Considere que o quadrado ABCD da imagem abaixo tem um perímetro de 36 unidades de medida. Observação, use π igual a 3,14. Então, a área da circunferência inscrita nesse quadrado é igual a... Então, eu quero a área dessa circunferência, a área do círculo. Para isso, eu preciso achar o raio, tá? Bom, aqui é bem simples de ver, ó, porque primeiro eu vou achar o lado do triângulo, tá? Eu sei que o perímetro é 4L, né? Porque são 4 lados iguais, igual a 36. Então, 36 dividido por 4, isso vai dar 9. Então, eu sei que o lado aqui é 9. Bom, se eu sei que o lado é 9, então significa que o diâmetro da minha figura também é 9. E o raio vai ser a metade, que é 4,5. Tendo o raio, eu vou calcular a área. πr ao quadrado. Então, π vezes 4,5 ao quadrado, 4,5 dá 20,25, e o 20,25 eu vou multiplicar pelo π, que é 3,14. E aí eu vou achar a área. Então isso vai dar 63,585, a área do, que é a letra B. Questão 42. Qual é a área da região sombreada em escuro na figura? Sabendo que os dois círculos têm raio de 3 metros. Utilize π igual a 3,14. Bom, para achar a área sombreada, aqui eu preciso calcular a área do retângulo menos os dois círculos, tá? Só que para isso eu preciso achar o comprimento e a altura, tá? Base e altura do retângulo. Bom, isso é fácil de ver, porque está me dando o raio de cada uma delas. Então, aqui também é 3 e aqui também é 3. Ó. Então, eu tenho no total 12 metros. E a altura eu também tenho, porque aqui também é um raio e aqui para cima é outro raio. Então, 3 com 3 dá 6. Então, a área do retângulo é base vezes altura. Então, vai ser 12 vezes 6, que dá 72. E agora eu tenho que calcular a área dos círculos. Que é πr ao quadrado. O raio ele disse que é 3. Então 3 ao quadrado dá 9. E o 9 vai multiplicar o 3,14. 36, 9, 12, 27, 28. Opa! 28,26. Mas isso é de um círculo só. Eu tenho dois círculos, então vou multiplicar por 2. 12, 4, 5, 16, 4, 5. Então isso vai dar 56,52. Agora é só diminuir os dois. Pede emprestado. 8, 4, pede emprestado. 5, 1. Então isso vai dar que a área sombreada ou achurada é 15,48. Penúltima questão, 43. Um quadrado de área 361 centímetros quadrados tem um círculo inscrito em seu interior, conforme a figura 2 abaixo. É correto afirmar
que o raio desse círculo é... Bom, isso aqui é o raio do círculo. E ele me deu a área do quadrado, que é 361. Então, L ao quadrado é igual a 361. Tira a raiz de 361. Isso dá 19. Então, ó, 19 é o lado do nosso quadrado. Então, significa que o diâmetro da nossa figura também é 19. Só que eu quero a metade de 19, que é 9,5. Isso é o nosso raio. Pronto. 9,5 é a nossa resposta correta. Na figura abaixo, o quadrilátero ABCD é um retângulo em que os lados AB e BC medem respectivamente 12 e 6 centímetros. Nessas condições, qual é a área em centímetro quadrado da figura achurada? Bom, aqui vamos calcular a área do retângulo, tá? Que é base vezes altura. Então, 12 vezes 6, isso vai dar 72. E agora eu tenho que calcular a área de cada uma dessas partes de circunferência. Então, vou chamar aqui de área 1 e aqui de área 2. Bom, a área 1, tá? Pode ver que é um pedaço de uma circunferência com ângulo de 45 graus, tá? Então, se eu pegar os 360, que é uma volta completa, e dividir por 45, isso vai dar 8. Então, significa que eu estou pegando a oitava parte de uma circunferência. Então, πr ao quadrado sobre 8. O raio é 6, ó, tá? Que é o lado aqui, esse é o raio. Então, 6 ao quadrado sobre 8. Então, isso dá 36π sobre 8. Deixa eu dar uma olhadinha nas respostas, como é que eles botaram. Tá. Deixa por enquanto assim. E a área 2, ela está com 30 graus. Então, tu vai pegar 360 e vai dividir por 30. Isso vai dar 12. Então, tu está pegando uma parte de 12, tá? Então, isso vai dar π vezes 6 ao quadrado dividido por 12. Isso vai dar 36 dividido por 12, isso dá 3. Então, 3π. Agora, dos 72, a área sombreada ou achurada, vai ser o 72 menos 36π sobre 8 menos 3π. E aí nós vamos trocar agora o π por 3,1, que é o que ele está dando. Então, 36 vezes 3,1, aqui já dava para dividir por 8 também, sem problema nenhum, tá? Opa! Eu vou dividir aqui o 36 por 8, para ficar mais fácil. Vai dar 4, que dá 32, sobra 4, então 4,5. Aqui, ó. Vezes 3,1. 4, 15, 12, 13... 13,95 menos 9,3. Então, juntando 13,95 com 9,3, que é a parte negativa, vai dar 23,25. E agora diminui isso dos 72. E aí tu vai achar a área sombreada. Pede emprestado. 5, 7, pediu emprestado. 8, 4. Então vai dar 48,75 a nossa área sombreada.
Bom, pessoal, chegamos ao final então de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar. E você pode também estar ajudando esse projeto fazendo qualquer doação por Pix abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Falou!